Hoje, a gente mergulha em uma das histórias mais humanas e poderosas dos textos antigos. É um relato sobre perda, uma lealdade que desafia qualquer lógica e uma redenção que, olha, acaba ecoando pela história de um jeito impressionante. O ponto de partida é um momento de tristeza profunda. A gente está falando de fome, de uma família forçada a fugir de casa, e essa decisão desesperada acaba desencadeando uma série de eventos que vai deixar três mulheres completamente sozinhas, sem saber o que fazer da vida. Então, vamos lá, vamos entender o cenário. A terra está seca, a fome é pesada. Uma família de Belém, então, toma aquela decisão dificílima de buscar refúgio em Moabe, que era uma terra vizinha, mas rival. Era literalmente uma aposta desesperada para conseguir sobreviver. E é aí que a tragédia bate forte. E bate sem dó. Primeiro, o chefe da família, Elimeleque, morre. Os filhos dele se casam com mulheres de lá, Ruth e Orfa. Mas, em questão de 10 anos, os dois filhos também morrem. Dá para imaginar? Noemi fica viúva, sem filhos e totalmente desamparada numa terra que não era dela. Quando ela finalmente volta para Belém, a dor de Noemi é tão, mas tão profunda que ela chega a rejeitar o próprio nome. Ela diz para o povo: olha, não me chamem mais de Noemi, que significava agradável. Me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Isso mostra o tamanho do sofrimento dela, né? É um gesto muito forte. E é exatamente aqui, nesse ponto de desespero total, que a história dá uma virada. Uma única decisão, um voto de lealdade, que vai transformar completamente o destino de todo mundo ali. Sabe, Noemi é bem pé no chão. Ela entende a situação e, num ato de amor até, ela libera as noras de qualquer obrigação. Ela fala para elas voltarem para suas famílias, para terem uma chance de casar de novo. Orfã, chorando muito, concorda e vai embora. E sejamos sinceros, era a escolha lógica, né? A mais segura. Só que Ruth se recusa. Ela não vai abandonar Noemi. E o que ela fala em seguida é de arrepiar. É muito mais do que só carinho pela sogra. É um juramento radical. Ruth, que era estrangeira, está basicamente abandonando tudo. A terra dela, a família, os deuses dela, para ligar o destino dela ao de uma sogra amargurada e que não tinha futuro nenhum para oferecer. É aqui, nesse momento, que está o coração de toda essa narrativa. Ok, de volta a Belém. A realidade bate na porta e é dura. Duas viúvas sem nenhuma fonte de renda. Mas um fiozinho de esperança aparece de um lugar bem inesperado. Os campos de cevada, bem na época da colheita. E a situação delas era, extremamente precária. Pensa bem, estrangeira e viúva. Ruth estava lá na base da pirâmide social. A grande pergunta que ficava no ar era: como é que elas vão sobreviver? De onde vai vir a comida? Então, Ruth decidiu usar um costume antigo da época que permitia que os mais pobres fossem atrás dos trabalhadores da colheita e pegassem o que sobrava no chão, o que caía. E aí, por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, ela acaba indo parar justamente no campo de um homem chamado Boaz. E o detalhe crucial é que ele era parente do falecido marido dela. E o que Boaz faz é incrível. Ele não só deixa ela pegar as sobras, não. Ele vai muito além. Ele oferece proteção, manda ninguém mexer com ela, oferece água, comida e o mais importante de tudo, dignidade. Ele chega a falar baixinho para os funcionários dele deixarem cair uns grãos a mais de propósito só para ela achar. Isso é uma bondade fora do comum. Quando Ruth chega em casa com comida para dar e vender, Noemi saca na hora quem é Boaz. Ela diz: ele é um dos nossos parentes resgatadores. E esse era um conceito chave naquela cultura. Era tipo uma rede de segurança social e econômica da família, sabe? Alguém que tinha a responsabilidade de cuidar dos parentes em necessidade, garantindo que a terra e o nome da família não se perdessem. De repente, uma porta enorme se abre. E com essa nova esperança na mão, Noemi bola um plano. E que plano? É audacioso, é arriscado e totalmente fora do que se esperava na época. Tudo para tentar garantir um futuro para Ruth. Olha, cada passo aqui tem um significado cultural enorme. A ira, de noite, não era lugar para uma mulher de respeito. E esse gesto de descobrir os pés de Boaz era um ato de submissão, mas também era uma forma simbólica de fazer um pedido, quase uma proposta. Ruth estava se colocando numa posição extremamente vulnerável. E no meio da noite, Ruth vai lá e faz exatamente o que Noemi disse.
As palavras dela são muito diretas. Ela não está pedindo esmola, não. Ela está apelando para a honra e para o dever dele como parente resgatador. Na prática, o que ela está fazendo ali é um pedido de casamento. Boaz, que a gente já viu que é um cara de muito caráter, fica super impressionado com a lealdade de Ruth. Ele concorda em fazer a parte dele, mas a honra dele exige que ele resolva um problema legal primeiro. Tinha outro parente mais próximo que tinha a preferência. Ou seja, ainda faltava um último obstáculo. Agora, a história muda de cenário. A gente vai para o portão da cidade, que era tipo o fórum, o centro da vida pública da época. É ali, na frente de todo mundo, que o futuro de Ruth e Noemi vai ser decidido de uma vez por todas. Boaz chama o tal parente na frente dos anciãos da cidade e vai direto ao ponto. Ele diz: olha, a terra que era do Elimeleque está à venda. O outro parente pensa rápido, vê uma boa oportunidade de negócio e concorda na hora. Diz: eu compro. Por um instante, parece que o plano todo foi por água abaixo. Mas é aí que Boaz joga a carta na manga. Ele revela a condição, a letra miúda do contrato. Quem comprasse a terra também tinha que casar com Ruth, a moabita, para dar um herdeiro ao falecido e manter o nome dele na propriedade. Isso mudava tudo para o outro parente, ia complicar a herança dele. Então ele desiste na hora. E assim, de um jeito muito honrado, mas também muito esperto, Boaz garante o direito de ser o resgatador. E com essa resolução pública, essa redenção feita ali no portão da cidade, a história que era tão pessoal, sobre perda e lealdade, de repente se expande e ganha um significado histórico gigantesco. Então, Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho, e aquela amargura toda de Noemi se transforma em pura alegria. As mulheres da cidade comemoram junto com ela. A família foi finalmente restaurada. O ciclo de perdas se fechou. E agora vem a surpreendente revelação da história. O filho de Ruth e Boaz, chamado Obed, seria o avô de ninguém menos que Davi, o rei mais famoso de Israel. Aquela mulher moabita, estrangeira, que começou a história sem absolutamente nada, se torna uma peça central na linhagem da realeza. Um ato de lealdade que parecia pequeno levou a um legado que ninguém poderia imaginar. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história de Ruth é um lembrete muito forte de como atitudes de bondade, de lealdade, de decência, que na hora parecem pequenas, podem gerar ondas que atravessam gerações e acabam mudando o mundo de jeitos que a gente nem conseguiria prever.